Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de vocês. Nossa, não vou nem falar muito, porque dá vontade logo de dar aquele aperto no coração. Mas a gente pelo menos vai se encontrar por aqui virtualmente, né? Então, o que é que eu preparei hoje para vocês com muito carinho? Preparei esse vídeo para vocês que faz aquela pequena revisãozinha. Não gosto muito da palavra revisão, vamos falar de aprofundamento, né? A gente faz aquele aprofundamento de dois conceitos bastante importantes que a gente deixou lá antes de ter esse isolamento, né? Antes de começar a nossa quarentena, que é referente ao calor sensível ao calor latente e ao conceito do que significa realmente o calor. O que é que eu vou fazer com vocês hoje? Vou resolver umas questõezinhas para poder a gente lembrar desses conceitos e seguir em frente agora nesses encontros que a gente vai ter todas as terças, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, certo? Para que a gente comece a nossa brincadeirinha. Foi feito tudo com muito, mas muito, mas muito carinho, certo? Então, deixa eu colocar aqui na tela cheia para poder a gente começar fazendo uma pequena revisão. A primeira referente ao conceito de calor, certo? Para a gente colocar aqui o verdadeiro ou o falso. Como eu sei que vocês lembram claramente, é só para a gente fazer um esquenta, tá? E o esquenta vai ser exatamente essas três afirmativas. A primeira, que o calor é uma forma de energia. A segunda, que calor é o mesmo que temperatura. E a terceira, que a grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. E pergunta quais estão corretas. Primeiro, a gente vai lembrar que calor é uma energia que está em movimento e ela existe devido à diferença de temperatura entre os corpos. Então, eu dizer que calor é o mesmo que temperatura está totalmente incorreto. Então, que calor é uma forma de energia, sim, uma energia térmica que está em movimento, certo? Sempre partindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ou seja, do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? E quando os corpos eles estão em equilíbrio térmico, significa que as temperaturas deles são idênticas, são iguais, certo? Então, um corpo com 30 graus Celsius e outro com 30 graus Celsius estão em equilíbrio térmico. Um com 30 graus Celsius e outro com 40 graus Celsius não estão em equilíbrio térmico. Então, o calor vai sair do corpo de 40 graus Celsius em direção ao corpo de 30 graus Celsius, espontaneamente. E aí, com essas lembranças, a gente começa a perceber que as afirmativas que estão corretas são as afirmativas 1 e a afirmativa 3, ok? Acho que deu para fazer esse primeiro esquenta com vocês, né? E aí, passando para a próxima, deixa eu apagar aqui o quadro, apagar meu novo quadro, né? E passar agora para a próxima questão, para poder a gente fazer outra lembrança também. Primeiro, essa questão aqui é uma pegadinha que vocês nem vão cair, tá? Porque vocês já vão pegar claramente a palavra-chave para poder decifrar a questão. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, e ambos isolados do meio ambiente, o que a gente pode concluir? Antes de ler as alternativas, vamos entender. Equilíbrio térmico significa que os corpos possuem mesma temperatura, certo? Então, por estar em equilíbrio, os corpos possuem mesma temperatura, certo? Então, colocando aqui, os corpos possuindo a mesma temperatura, tá? Então, a gente já elimina já 4 alternativas, já sabendo disso. E essas alternativas que são eliminadas é a letra A letra B, a letra D e a letra E. Por quê? Porque não existe corpo mais quente, por estar na mesma temperatura, todos os dois, e por não ter diferença de temperatura, não tem troca de calor entre os corpos, certo? Então, devido a isso, a gente já mata a charada, certo? E matando a charada, a gente resolve e responde que claramente a resposta dessa questão é a letra C. Tá vendo que coisa fácil, que coisa linda, que maravilha, não é? Tem até um coraçãozinho aqui, ó, para vocês não esquecerem do quão bonito é isso, do quanto a física é linda e vocês não estão preparados para essa discussão, certo? Então, a física é linda mesmo, gente, não tem para onde não, tá? No dia a dia da gente, não tem como correr disso não, tá? Então, vamos para a próxima aqui, que é uma questão de calor sensível, tá? Uma forma de aquecer água é usando aquecedores elétricos de imersão, dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica, mediante o uso de resistores elétricos. Um desses aquecedores
projetado para fornecer energia na razão de 500 calorias por segundo, é utilizado no aquecimento de 500 gramas de água, a temperatura de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Considerando que toda energia transferida é aproveitada no aquecimento da água, e sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, qual o tempo necessário para a água atingir 80 graus Celsius, certo? Então, vamos pegar o seguinte. Primeira informação importante é a taxa de energia que está aqui, que são 500 calorias por segundo, certo? Segunda informação importante é a massa da água, 500 gramas. Terceira informação importante, a variação de temperatura, de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. O calor específico da água, estou aqui sublinhando tudo que a gente vai utilizar, certo? E o que ele quer é exatamente o tempo necessário para atingir 80 graus Celsius. Gente, calor sensível, calor latente, qual a diferença? O calor sensível, eu só vou fornecer, só vai haver variação de temperatura, mas não tem mudança de fase. O calor latente, eu tenho mudança de estado físico, mudança de fase. Quer um exemplo bem claro e prático disso? Se você coloca uma água dentro de uma panela no fogão da sua cozinha, certo? Com um certo tempo, com o passar do tempo, você liga o fogão, claro, tá? Com o passar do tempo, você vai perceber que a água, ela vai começar a ferver, e a água começando a ferver, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. O mesmo não acontece com a panela. Então, o que eu posso dizer? Dentro do sistema panela-água, a água está na temperatura de 100 graus Celsius, a água está sofrendo um processo de calor latente. Por quê? Porque está mudando de fase, está passando do líquido para o gasoso. Porém, a panela não. A panela só está tendo variação de temperatura, então ela está tendo calor sensível, certo? O calor sensível não muda o estado físico, o calor latente muda o estado físico da matéria, tá? Dito isso, como a minha questão está falando de água, e eu estou colocando de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, não é suficiente para poder mudar o estado físico. Se não é suficiente para ter mudança de estado físico, então o calor que eu vou trabalhar aqui é o calor sensível, certo? Quantidade de calor sensível. E o calor sensível, ele é calculado exatamente pela fórmula do Kimacete, que a gente viu antes de começar essa quarentena, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Então, vamos lá. O que eu puder fazer de texto, eu vou fazer porque é mais rápido. Qual é a massa do corpo? A massa do corpo aqui, a questão já deu que é 500 gramas, certo? Qual o calor específico da água? 1 caloria por grau Celsius, certo? Então, tá aqui. E qual é a variação de temperatura? A variação de temperatura, certo? Tá aqui, ó, gente. Se foi de 20 para 80, a variação de temperatura vai ser a temperatura final, 80, menos a temperatura inicial, 20. De cabeça, a gente vai ter que a variação de temperatura foi 60 graus Celsius. Ok? Gente, com isso, eu vou tranquilamente fazer e responder a minha questão, certo? Quem vai ser a quantidade de calor sensível? A quantidade de calor sensível vai ser igual à massa, 500 gramas, que multiplica o calor específico, que multiplica a variação de temperatura. Vê que fácil, certo? Então, com isso, eu concluo que a quantidade de calor sensível vai ser igual exatamente a 500. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar os 6 vezes 5, que vai dar 30, e acrescentar os 3 zeros que faltam, certo? Então, vai dar 30 e acrescento os 3 zeros. Então, 30.000 calorias. Acabei de colocar aqui a parte que representa a quantidade de calor necessária. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo o tempo que é necessário para poder atingir essa quantidade de calor, certo? E aí, com isso, a gente vai fazer uma regra de 3 bem tranquila, certo? De que forma a gente vai fazer a regra de 3? Ó, ele diz exatamente que o corpo, né, o aquecedor de água, ele fornece 500 calorias a cada 1 segundo, certo? Então, tá aqui, 500 calorias a cada 1 segundo. Porém, para poder aquecer a água, eu tenho uma quantidade de energia de 30.000 calorias. 30.000 calorias vai
C num determinado tempo T. E a gente percebe que essa regra de 3 é diretamente proporcional, porque quanto mais eu aumento a energia, a caloria, maior vai ser o tempo para poder atingir essa energia. Então, o que, é que a gente faz aqui? A gente faz aqui o meio pelos extremos, certo? Fazendo aqui o meio pelos extremos, ó, esse vezes esse, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que 500 vezes T vai ser igual a 30.000 vezes 1, certo? E aí eu tenho que o T vai ser igual a 30.000, que 30.000 vezes 1 dá 30.000, e 30.000 dividido por 500. Vou colocar a divisão aqui para ficar bonitinha, certo? 30.000 dividido por 500. E aí, o que a gente faz? 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, eu vou ficar com 300 dividido por 5. 300 dividido por 5, eu tenho um tempo de 60 segundos. Então, veja que questão fácil, não é? De responder, basta que a gente saiba o que representa tanto o calor sensível quanto o calor latente, ok? 60 segundos equivale a 1 minuto, né? Então, levaria um tempo de 1 minuto para aquecer essa água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, certo? Caso vocês não tenham entendido qualquer parte desse processo, eu peço que vocês voltem o vídeo, tem como vocês voltarem, essa é a parte boa essa é a parte boa, né, da aula gravada, que vocês podem voltar quantas vezes for necessário, certo? Vocês voltam e aprendem, né? Reaprendem, rever. E se tiver dúvida, é só mandar que a gente tira, certo? E aí, a questão 4, que vai falar um pouquinho do calor latente. Por quê? Porque eu tenho uma água que está em 0 graus Celsius. Tenho 100 gramas de água, não, né? Gelo, Renata. Então, eu tenho gelo a 0 graus Celsius, 100 gramas de gelo, e quero transformar em 100 gramas de água em 30 graus Celsius, tá? E aí ele dá o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama, o calor latente de evaporação, 540 calorias por grama, o calor específico do gelo e do vapor, que é 0,5 calorias por grama graus Celsius, e o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius. E aí qual é o detalhe disso? É muita informação e a gente precisa filtrar para não dar PT, certo? Então, antes de dar perda total, a gente filtra, porque a gente faz exatamente esse processo. Primeiro, gente, vocês têm que entender que eu tenho 2 etapas. A primeira etapa é para derreter o gelo e a segunda etapa é para aquecer a água. Então, eu preciso dividir isso em 2 etapas específicas. E eu vou colocar aqui exatamente essas etapas. A primeira etapa é o derretimento de 100 gramas de gelo. Então, vou dividir aqui para quê? Para a gente não se perder no processo. Então, tem um derretimento de 100 gramas de gelo, certo? Gente, como eu estou derretendo gelo, se eu estou transformando de gelo para água, automaticamente eu estou mudando o estado físico. Se eu estou mudando o estado físico, o calor que a gente trabalha é o calor latente, certo? Tem que deixar isso bem claro na primeira etapa. E o calor latente, a quantidade de calor latente é calculado como massa que multiplica o calor latente. Porém, o L que a gente vai usar aqui é exatamente o de fusão. Por que o de fusão? Porque eu estou tirando o gelo e transformando em água. Eu não estou transformando em vapor. Então, eu não vou utilizar o de vaporização, certo? Então, para fechar essa parte aqui, a quantidade de calor vai ser a quantidade de gelo, de massa de gelo, que é 100 gramas, multiplicado pelo calor latente de fusão, que está aí no enunciado da questão. O calor latente de fusão vale 80 calorias por grama. Então, 100 que multiplica 80. E 100 que multiplica 80, eu vou ter que a quantidade de calor vai ser igual a 8.000 calorias. Veja, terminei a primeira etapa com muito sucesso, certo? Veja como é bom a gente dividir as etapas. Depois que eu termino a primeira etapa, o que é que acontece? Eu vou partir para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É exatamente esquentar a água de 0 até 30, certo? Então, eu vou colocar aqui a minha segunda etapa. Aquecer a água. Aquecer 100 gramas de água de 0 graus Celsius para 30 graus Celsius. Veja como fica bem legal quando a gente
quando a gente organiza, né? Tá aqui, quer dizer, 100 gramas de água de 0 graus Celsius para 30 graus Celsius. Gente, de 0 para 30, não tem como eu transformar água em vapor. Eu só vou causar variação de temperatura sem ter mudança de fase. Então, como só tem variação de temperatura, então a quantidade de calor desse processo, dessa segunda etapa, é o calor sensível, certo? Então, estou trabalhando com calor sensível. E a quantidade de calor sensível, ela é dada, que a gente já viu, certo? A gente já viu, a quantidade de calor sensível, ela é dada pelo Q macete, que é igual a MC delta T. Ok? Então, vamos analisar. Onde? Qual é a massa do corpo? A massa do corpo vai ser igual a 100 gramas, porque continua sendo 100 gramas de água, né? Não mudou a massa. Então, a massa vai ser igual a 100 gramas, certo? O calor específico da água também já foi dado, que é 1 caloria por grama graus Celsius. Então, tá dado aí também, mas a gente tá anotando. Gente, a variação de temperatura, o delta T, saiu do 0 e chegou em 30. Então, quem vai ser o delta T? O delta T vai ser igual a 30, temperatura final, menos a temperatura inicial. Gente, não é o maior menos o menor, não. É o final menos o inicial, certo? Como chegou em 30 e estava em 0, então é 30 menos 0, certo? Isso aqui vai me dar 30 graus Celsius. Então, para poder a gente finalizar essa questão, certo? O que é que a gente vai fazer? Substituir os valores. Então, quem vai ser a quantidade de calor nessa segunda etapa? Vai ser 100, que multiplica 1, que multiplica 30. Vê que coisa fácil. A quantidade de calor vai ser igual a 3 vezes 1 dá 3 e acrescento os 3 zeros, 3.000 calorias. Tá? Então, veja, eu tenho 8.000 calorias na primeira etapa, eu tenho 3.000 calorias na segunda etapa. Gente, qual é a quantidade de calor total? A quantidade de calor total, que é o que a questão pede, vai ser a quantidade de calor da primeira etapa somado com a quantidade de calor da segunda etapa, certo? Então, eu tenho que a quantidade de calor total, vou colocar QT para representar o total, vai ser igual a 8.000 somado com 3.000, que isso vai me dar de cabeça 11.000 calorias. Respondido a questão, certo? Lembrar, calor latente só quando tem mudança de estado físico, ok? Espero que vocês tenham revisado, que vocês tenham conseguido entender, né, essa primeira proposta aqui, porque tem muitas outras propostas mais lá na frente, tá? Foi feito com muito carinho para vocês e deixo para vocês um beijo enorme no coração, tá? Esqueceu alguma coisa, quer revisar alguma coisa, volta um pouquinho o vídeo e vê tudo de novo, tá certo? Um beijo e até a semana que vem, tá bom?